Nesse vídeo aqui eu quero te mostrar algumas carteiras com ativos típicos que são recomendados por assessores de investimento. Pelo menos aqueles assessores que, sinceramente, estão pouco aí com o seu cliente. Vem comigo. Salve, salve, investidor! Como é que você está? Como você sabe, eu sou analista e consultor de investimentos, atendo clientes interessados no meu trabalho e, por conta disso, atendendo clientes, no final das contas a gente vai se deparando com algumas carteiras e alguns ativos que são típicos de recomendações de assessores. Isso é um problema que a gente vê, porque são carteiras muito similares, geralmente com ativos ilíquidos, ativos com geralmente muito risco, mas principalmente falta de liquidez. Se tem uma coisa que é completamente ignorada, é a liquidez. Sabe que parece que a liquidez é preciosismo, que é bobeira, quando não é. Eu preciso lembrar o seguinte: existe um tripé na análise de investimento. Risco, que diz respeito à segurança de um investimento, ou seja, o nível de previsibilidade dos seus retornos, segurança, risco. Depois disso, o que eu olho? Retorno, rentabilidade. Eu tento unir a melhor relação retorno e risco. E tem a liquidez, que aí parece que, liquidez, coisa besta, liquidez. Sabe o que é mais engraçado? É que os ativos de renda variável cobertos pelas corretoras e bancos são apenas os ativos mais líquidos. Dentro de uma empresa, por exemplo, eu vou fazer a cobertura da Sanepar, eu corretor, eu banco. Eu só vou olhar a SAPR11, a mais líquida, eu não vou nem olhar a SAPR4 e 3. BTG, mesma coisa, qualquer ação da bolsa. O pessoal só faz a cobertura, só coloca o preço-alvo do ativo mais líquido, seja a Unity, seja a ação mesmo. Não interessa, é o que está mais líquido. E aí, o assessor muitas vezes te vende a ideia de que, liquidez. Mas antes de te mostrar aqui quais são essas carteiras, eu quero te dar um recado do nosso parceiro, que é uma corretora, mas eu tenho a confiança de que é uma corretora que vai te dar um bom atendimento. Claro, dentro ali da prateleira de uma corretora, tem uma série de ativos, é um negócio. Então não espere que só vai ter as coisas mais bonitinhas ali dentro. Isso faz parte do negócio. Compete a você ser criterioso, estar inscrito aqui no canal para saber o que consumir, no que colocar o seu dinheiro. Mas em termos de ferramentas, atendimento, eu recomendo para você a IQI, parceira aqui do canal, tem o BTG como sócio, uma corretora de um atendimento super especializado. Se quiser abrir conta, eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado e QR Code que vai estar aparecendo aqui na tela. Agora vamos aqui a um primeiro exemplo de carteira. Não a carteira inteira, eu vou pegar só aqui um trecho. E muitas vezes você acha, não, quando o pessoal passa COI e outros investimentos, é tudo pouco dinheiro. Pouco dinheiro? Olha isso aqui. Óbvio que eu não vou revelar o nome de ninguém, mantido o sigilo aqui, mas aqui é uma carteira que vem do Santander e nela você tem aqui um produto que vem com o nome bonitinho de operação estruturada, a gente sabe que é o famoso COI. Bolsa Americana ganha 5 anos. Cara, já vem com nome para te atrair. Bolsa, não sei o que, Americana ganha. Pô, você já percebe o marketing. Se fosse um produto bom, ia vir com esse nominho pra te atrair. Ou os caras colocam um nomezinho desse, ou muito sofisticado. Cara, eu não gosto dessa ideia. Mas enfim, faz parte do mercado. Valor, 200 mil, 89 mil, 80 mil. Então não é pouco dinheiro. O pessoal coloca bastante dinheiro. E aqui, eu vou ser sincero. Não necessariamente nessa carteira, o investidor perderia dinheiro, tá? Não necessariamente. Mas vira uma aposta de cenários. E outra, liquidez não tem. Você fica 5 anos isso aqui, ó. Bolsa Americana ganha 5 anos. Você fica 5 anos. De novo, sacrifício da liquidez. Acontece que a nossa vida é altamente imprevisível. Então, mesmo que eu coloque meu dinheiro pensando, olha, só vou precisar desse dinheiro daqui 5 anos. Só que você não sabe. Você acha que o hoje, ó, eu tenho a situação hoje, o presente. No presente, analisando como está a minha vida hoje, eu entendo que eu não vou precisar do dinheiro pelos próximos 5 anos. Contudo, quanta coisa não pode acontecer nos próximos 5 anos? E a minha vida financeira dá um 360? E se eu precisar desse dinheiro? Mas você contratou, né? Você aceitou. Sim, eu contratei. Mas não tem a possibilidade de eu ter liquidez ao mesmo tempo em que eu assumo um determinado compromisso? Não tem como fazer isso? Tem. A renda fixa. Na renda fixa, quando eu não fico travado, sem liquidez, eu posso resgatar sem perder dinheiro. Para isso existe o quê? O Tesouro Selic. Então você precisa entender que dinheiro de longo prazo é ação e fundo imobiliário. Dinheiro de curto e médio, até 5 anos,
É renda fixa. Não tem jeito. E que renda fixa? Títulos bancários, CDB, LC e LCA, nada de crédito privado, que é cilada, e título do governo, mas sem duration alongada, porque senão eu vou perder dinheiro com marcação a mercado. Eu preciso de Tesouro Selic, curto prazo. É dinheiro que não pode perder, não pode. Outro exemplo aqui, aí entra crédito privado. Olha a quantidade de CRA, CRI. Quando eu pego uma carteira repleta de CRA e de CRI, já me dá tremedeira. Por quê? O que acontece? Vamos lá, vamos pensar o seguinte. Primeiro, que quando eu invisto nesses títulos, na prática, eu estou sacrificando a minha liquidez também, porque se eu precisar resgatar isso aqui antecipadamente, o mercado não tem liquidez. E aí eu posso perder dinheiro se eu precisar resgatar. Então eu já perdi liquidez. Segundo, por mais que eu confie na saúde financeira dessas empresas, né, por exemplo aqui JBS, Vamos, empresas listadas na Bolsa de Valores, eu posso até justificar daí o investimento. O problema é quando o cara investe em empresas que não estão listadas na Bolsa, onde você não tem condições de acompanhamento dos números públicos. Mas enfim, vamos considerar que você ainda investiu em CRI e CRA de empresa listada e de boa saúde financeira, que você acompanha. Você não concorda que, vamos lá, se a empresa está oferecendo IPCA mais 6,5 ou IPCA mais 6 aqui, são as taxas, aqui no caso você já percebe o seguinte, putz, o cara deve estar perdendo com marcação, eventualmente ele está. Mas enfim, o ponto é, IPCA mais 6, você não concorda que na condição de acionista, e aqui eu estou investindo para longo prazo, tá? 2038, então eu estou pensando em longo prazo. Estou pensando em curto prazo. Você não concorda que, para a empresa conseguir pagar os credores, ela precisa entregar um retorno sobre o capital investido acima desse custo da dívida? Se meu custo de dívida é IPCA mais 6, IPCA mais 7, então você não concorda que o meu retorno sobre o capital investido, o retorno que a empresa entrega, ele precisa estar acima disso? Tem que ser IPCA mais 10? Não é lógico isso, senão eu não consigo arcar com essa dívida. E dívida entra recuperação judicial, que suspende, porque você acha assim, ah não, mas aqui o risco é menor. Porque o credor tem preferência na falência. Ele tem, mas o credor sofre o quê? Sofre bloqueio, suspensão de pagamento, alongamento de pagamento, assim como o acionista. Então, assim, no final das contas, a diferença para o acionista é a garantia na falência, a preferência no pagamento, que é uma coisa boa, claro. Mas você não concorda que se eu já estou tendo que ter o trabalho de analisar a empresa, risco de crédito, fico aí preso, aqui eu estou perdendo liquidez, na Bolsa de Valores eu tenho a liquidez, parece ser ignorada. Por que não investir na ação? Porque eu preciso pressupor que a empresa tem capacidade de pagamento dessa dívida. E se ela tem capacidade de pagamento dessa dívida, significa que ela entrega um retorno maior. Então, se eu estou investindo a longo prazo, como é o caso de CRI e CRA, assim, me parece óbvio que a ação necessariamente precisa entregar mais retorno. E o risco é quase equivalente. Sendo que na ação ainda eu gosto da liquidez, lá ele. E aqui eu não tenho liquidez. De novo, liquidez parece bobeira. Isso me deixa maluco. Liquidez é liberdade, é previsibilidade, além do fato de que liquidez faz com que um ativo seja devidamente precificado. Por exemplo, por que você acha que quando uma ação chega a um valor nominal de R$100, a empresa faz o quê? A sua subdivisão, que a gente chama de desdobramento. Porque a empresa, a sua gestão sabe que a partir de 100 ou até mais R$100, a liquidez começa a ficar menor e a liquidez menor faz com que o mercado precifique de maneira mais inadequada uma ação. Mais liquidez faz a ação subir, porque daí tem mais gente operando. Faz subir, entre aspas, se a ação for boa, porque se for ruim, estiver passando por um momento ruim, aí tem mais vendedores, mas enfim. Então a liquidez na prática gera mais dinheiro no bolso do sócio majoritário, da diretoria. Então eles querem liquidez. O pessoal da diretoria, pessoal majoritário, sabe como liquidez é importante. Como sabe? Então o pessoal grande se importa com liquidez. O Barça não investe em fundo imobiliário por causa de liquidez, principalmente. Grandes investidores, muitas vezes, não investem em fundos imobiliários por causa da liquidez. Então assim, eu acho muito cômico isso. O investidor bilionário, ele só compra ação e títulos do governo. O investidor de varejo, pequenininho, quer colocar CRI, CRA, debenture, coloca COI. Nossa, tem uma carteira mais sofisticada. E aí você vai olhar a carteira dos gigantes, os grandes investidores, não ficam se metendo com isso aqui. Por causa da liquidez. Como que a liquidez não importa? Então isso me deixa doido, mas enfim, tô tentando te mostrar aqui o caminho. Outro portfólio aqui, planilhinha da XP. Olha só, cara, é incrível como tem esses mesmos fundos aqui. O KJNT11 e o XPAG11. Esses dois são de lei em carteira montada na XP, tá? Aí tem que ter um coisinho também aqui, né? Para complementar. Mas KJNT e XPAG, dois ativos ruins, setipados, que não tem liquidez, de novo, liquidez que se dane, e com rendimento bem ruim também, eles estão nas carteiras. Outra aqui, ó, KJNT, XPAG.
É incrível. Eu vou pegando as carteiras que vêm da XP, tem esses dois ativos. Tem esses dois ativos. Parece mágica essa coincidência aqui. Por isso, meu alerta é o seguinte: o que você precisa na sua carteira de investimento? Ah, eu preciso de dinheiro para os próximos 5 anos. Tudo que você precisa tá aqui, ó. Tesouro Direto. Qualquer coisa, tudo tá aqui. Você não precisa de CRI, CRA, debênture. Você não precisa. Coloca isso na sua cabeça. Você não precisa disso. Você pode substituir isso aqui por CDB, porque aí tem garantia da FGC e você pode escolher os melhores bancos do país, ou LCI e LCA. Mas isso aqui resolve seu problema. Para de complicar. Aqui você tem a garantia do Tesouro, risco soberano. Você não precisa da FGC aqui. Os grandes investidores só usam isso aqui, até porque não existe nem dinheiro. Entendeu? Até porque nem tem como eles ficarem entrando em subscriçãozinha de CRI, CRA. Precisa de muita grana, muitas vezes o cara precisa colocar 100 milhões nisso aqui. Abandona essas alternativas. Essas carteiras cheias de fundos, setipado, fundo não sei o que, fechado. Quantos clientes eu não tenho que se arrependem de ter colocado dinheiro em determinados fundos que, cara, precisa guardar a amortização, precisa guardar o vencimento do fundo, e o cara quer tirar o dinheiro e não consegue, porque no mercado secundário ninguém quer. Então a liquidez parece besteira, porque no começo tá tudo lindo, é um risco puramente abstrato, mas depois que precisa, aí a pessoa vê como era importante perguntar para o assessor, tá, qual é a minha liquidez aí? Entendi que é um investimento seguro e tal, você tá falando, mas qual é a minha liquidez? Qual é a minha liberdade com esse investimento? Ah, não sei o que, pá, não sei o que. Não caia nessa. Então, ó, tudo que você precisa tá aqui, tá? De curto e médio prazo. Curto prazo, Tesouro Selic. E agora o Tesouro Reserva, como reserva de emergência. Só tem no Banco do Brasil por hora, mas vai se estender para os outros bancos e instituições financeiras. Mas fora isso, Tesouro Selic. Acabou. Curto prazo, Tesouro Selic. Eu posso colocar minha reserva de emergência aqui e o meu caixa de oportunidades aqui. Ah, eu preciso do dinheiro para daqui 5 anos porque eu vou comprar uma casa, fazer uma viagem. Ah, tá. Então eu vou travar minha rentabilidade para os próximos 5 anos. Olha, eu tenho tesouro pré-fixado 2029. Eu vou travar em 3,88. Ah, mas a Selic hoje paga mais, só que está caindo o juro. Então eu preciso travar uma rentabilidade boa. Então eu vou travar aqui. Pronto. Ah, é dinheiro de longo prazo. Muito longo mesmo. 10, 20 anos. Eu até posso pegar esses títulos mais longos, mas num percentual menor. Porque longo prazo, as ações precisam vencer a dívida, porque a dívida serve para financiar as boas empresas. Então, longo prazo, a minha tendência é ir para as ações, porque daí a composição sobre meu patrimônio é muito maior. Mas se quiser pegar, pode pegar também. Mas aí precisa ser um dinheiro pequeno, porque aqui tem muita volatilidade, quanto mais você estende o prazo aqui do título. E se eu quero renda na renda fixa de longo prazo? Tá aqui, ó, Tesouro IPCA+, com juros semestrais. Tá vendo? Eu não preciso ir além disso. E se eu quero renda recorrente mensal na renda variável? Fundos imobiliários. Pronto. Especialmente de tijolo, porque fundo de papel é dívida. Aí acaba se confundindo com os títulos do governo. Tijolo, foco em tijolo. É o melhor que você faz. E longo prazo, tá aqui, ó. Ação de dividendo especialmente, que você vai sendo remunerado no curto prazo. E se quiser ir pelo caminho dos ETFs passivos, DIVO 11, que aí replica a performance do IDIV. Pronto, é só disso que você precisa. Aí exterior, stocks ou ETFs, a equivalência aqui. E para fundo imobiliário, REIT, que eu não gosto muito, que eu acho muito caro. Mas enfim. Então, olha, tudo que você precisa num portfólio, vou resumir aqui. Curto e médio prazo, títulos do governo. No Brasil, títulos públicos federais. Lá fora, os Treasury Bills para curto prazo e Treasury Bonds longo prazo. Mas é para quem está lá fora. Não precisa ficar se metendo com o título do governo americano se você não está vivendo lá. Longo prazo com renda, fundo imobiliário no Brasil. REIT dá? Até dá, mas eu não gosto por causa da valuation. Mas enfim, fundos imobiliários e REITs. Então, ó, títulos públicos no geral, fundos imobiliários no Brasil, REITs lá fora, e estoques e ETFs. Ações no Brasil, estoques no exterior e ETFs de índice no exterior ou no Brasil. E ainda, se quiser ir para alternativo, Bitcoin como reserva de valor. Pode ser o ouro também, mas um percentual diminuto, porque ali no final das contas a gente está estabelecendo uma reserva de valor que precisa ser convexa no portfólio porque não gera fluxo de caixa. São esses os ativos que você precisa. O resto descarta, simplifica a sua vida e ainda todos esses ativos possuem liquidez. Títulos do Tesouro, o Tesouro garante a recompra. Eu te garanto, você só precisa desses investimentos, só dessas classes de ativos. Podendo descartar, inclusive, se você não é adepto, de criptomoeda e metais preciosos. Não tem problema. Mas assim, se eu pudesse resumir os ativos que você precisa em apenas 3, títulos públicos, fundos imobiliários e ações. Os ETFs depende se você é um investidor que quer uma gestão mais passiva lá ele de portfólio. Todo fundo, ações, fundos imobiliários e títulos públicos. Quem não quer nem fundo imobiliário, ação e título público. Só ação e título. É tudo que eu preciso.
É tudo que o Buffett usou na vida dele. Ou seja, negócios e dívida. Essas duas coisas são a parte essencial de um portfólio. Dívida do governo ou bancária. Ações de empresas seguras. Pronto. Resolveu o seu problema. Ah, Luan, então significa que se eu precisar... Entendi que só precisa dessas classes, mas eu preciso saber escolher individualmente. Eu gostaria de um profissional que faça isso para mim. Se eu precisar disso, eu posso te contatar? Com certeza. E eu que atendo, não fico delegando para ninguém. Tem o nosso pessoal que atende para te explicar como é que funciona a consultoria, mas depois disso, você contratou a consultoria, é comigo. Eu que vou montar o seu portfólio de acordo com o seu perfil de risco e de acordo com as suas necessidades. Se quiser um orçamento para isso, o link está na descrição. No mais, se esse vídeo te ajudou, me ajuda aqui com um gostei, já me ajuda bastante. Se tiver alguma dúvida, só comentar aqui embaixo e eu te vejo no próximo vídeo. Fui!